Mas o fato é o seguinte, tá? Nós estamos observando realmente um cenário, infelizmente, de movimentação de inflação mais presente na nossa vida real, e ao mesmo tempo isso tende a continuar evoluindo. A gente já está percebendo que o governo começa a tomar algumas medidas contra a inflação. A medida mais clássica contra a inflação é elevar a taxa de juros. Perfeito. Como que as pessoas em casa, como que as pessoas do seu dia a dia poderiam começar a tentar se proteger um pouquinho dessa inflação nos mais diversos aspectos? Qual que é a tua opinião sobre isso, Matheus? Enfim, a gente tem diversos mecanismos, né, hoje em dia, né, para se proteger da inflação. A gente pode tanto buscar ativos de renda fixa, quanto ativos de renda variável em empresas que têm essa característica que a gente estava comentando de conseguir repassar para os seus clientes, para os seus consumidores, o aumento de preços, o aumento de custos que eles sofrem. Então, olhando da parte de renda fixa, e aí eu vou falar que não é tão trivial a gente entender isso, a gente tem que buscar ativos que são indexados à inflação. Então, a gente tem tanto título público quanto título privado que pagam a sua remuneração, que pagam seus juros em IPCA+, né? São títulos indexados à inflação. Por exemplo, um título público indexado à inflação, a gente chama de NTNB, ou se a gente vai olhar lá no Tesouro Direto, vai ser título indexado à inflação, ele pode ter pagamento de juros só no final, ou pagamento de juro periódico, né? E aí, eu vou tentar traduzir um pouco desse conceito de uma forma bastante simples, né? Então, assim, o cupom, esse título ele paga um cupom, vamos supor que todos paguem cupom semestral só para facilitar o exemplo, né? Então ele vai pagar, por exemplo, o IPCA do período mais 6%, né? Então ele sempre vai ter um componente de inflação, que é o IPCA, mais um componente pré, que é a taxa de juros que eu negocio no momento da compra desse título, tá? Então todo semestre, né, ou a cada 6 meses, a cada 1 ano, enfim, aí cada título tem a sua periodicidade. Ele vai pagar a inflação do período que ocorreu e mais essa taxa pré-fixada. Ocorre que não necessariamente o investidor ele compra um título, ele precisa necessariamente levar esse título até o vencimento, né? Ele pode sair antecipadamente no mercado secundário. E os preços no mercado secundários, né? No mercado secundário, ele oscila, assim como uma ação, só que claro que numa volatilidade muito mais baixa que numa ação, né? E aí, o efeito pré-fixado de um título, ele influencia muito, né, na formação de preço desse título, né? Então, vamos supor, por exemplo, Stormer, um cliente que compra, um investidor que compra um título que paga 10% ao ano, né, sem inflação, só para facilitar o exemplo, que paga 10% ao ano. Um pré-fixado. Um pré-fixado, perfeito. Se daqui a pouco, né, no mercado secundário, esse mesmo título está sendo negociado a 11% ao ano, claro que o título que ele tem e que paga 10 perde atratividade. Sim, natural. Então, se ele quiser sair desse título, ele vai ter que dar um desconto, né, para igualar a taxa de mercado no mercado secundário. E aí isso ele sofre uma perda, ele sofre um deságio. Então, os títulos de inflação, como eles têm esse componente pré, ao longo da compra até o vencimento, eles sofrem essa influência da taxa pré também. Sim. Então, acontece que a alternativa via renda fixa, né, os cupons, né, eles são sempre protegidos da inflação. Mas se o investidor ele sair antes do vencimento, ele pode aí sofrer uma oscilação no preço do seu título, dado esse componente pré que o título possui. Então a gente tem esse desafio que eventualmente um investidor ele entra numa NTNB, entra numa debênture, entra num CRA que é indexado à inflação e ele diz, mas o meu título está rendendo menos que a inflação. Mas é que eventualmente essa taxa pré que ele entrou no mercado secundário está sendo negociada uma taxa maior e aí por isso ele toma um deságio, né? E aí pessoal, Stormer na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.